Muito bem, estamos no ar aqui, gravando agora para o primeiro webinar do Programa de Desenvolvimento de Facilitadores do Avançado. Então, vocês aí, turminha do Avançado, a gente está agora testando um novo modelo, webinars que são abertos, obviamente, para vocês virem participar, como a gente tem aqui hoje a Ju Piva, está aí participando com a gente. Mas a ideia é que a gente faça o que a gente chama de nuggets de informação, né? Então, pequenos webinars assíncronos que a gente vai disponibilizar para vocês assistirem. Quem vai tocar esses webinars agora aí nesse Learn as You Go do curso avançado é a nossa Master Blaster, Master Trainer, Marcela Naves. Então, estou aqui só para apresentar ela. Vou liberar aí para vocês assistirem e para ela tocar o webinar com vocês. E aí, no finalzinho, a gente volta para fazer o encerramento. Então, Má, é todo seu o espaço. Manda bala, vamos começar aí com essa capacitação. Vamos lá, gente. Então, olá a todos. Hoje é o meu primeiro webinar com vocês. Primeiro de muitos. A gente vai ter bastante tempo aí de se conhecer, conversar bastante. Já vou compartilhar aqui com vocês o conteúdo do nosso webinar de hoje. E aí, sem muitas delongas, porque o objetivo realmente é esse vídeo ser um vídeo curto, né? Eu trouxe aqui para vocês um pouco de onde a gente está, né? Então, eu sei que às vezes pode parecer que fica um pouco confuso até, porque são muitos conteúdos, muitos treinamentos, mas vamos lá. Deixa eu só... agora foi. Eu trouxe aqui para a gente ver onde a gente está, né? Então, o que acontece? Esse aqui é o nosso curso, então esse é o curso avançado que vocês estão percorrendo, essa trilha que vocês estão percorrendo. E aí, vocês já fizeram, no começo desse ano, a fase de imersão, né? Da lição 1 à lição 4. Então, vocês já acompanharam os conteúdos, já fizeram aí com o Leandro o webinar de cada um deles e etc. E agora, a gente está na fase que a gente chama de Learn as You Go, que é essa fase que vai da lição 5 até a lição 11. Então, para cada uma dessas lições, a gente vai ter um webinar aqui, e a ideia é realmente essa, ser uma coisa simples, rápida, conteúdos importantes. Então, assim, vocês vão ter que, não deixem de assistir os materiais que estão na plataforma, porque eles são fundamentais para vocês formarem o conteúdo, tá? Aqui é realmente um momento de tirar dúvidas, de bater um papo e de dar uns highlights, chamar a atenção para os aspectos principais, beleza? Coloquei aqui o nosso calendário mais uma vez, só para vocês se lembrarem. E o que a gente vai ter semanalmente, né? O pré-teste, o conteúdo curado, o envio de dúvidas para a gente tirar no webinar, esse webinar e o pós-teste. Então, esse vai ser o nosso pacote semanal, tá? Vamos começar, então, falando dessa lição 5, né? Que é financiando o crescimento. Então, gente, primeiro, acho que não é novidade para ninguém da situação que acontece com a maioria dos empreendedores aí no Brasil. O que acontece? No Brasil e no exterior também, né? O que acontece? A gente tem, por exemplo, o caso da Joana. Joana, maravilhosa, uma menina muito ativa, sempre teve muitas ideias, está sempre ali cheia de ideias na cabeça, tal, até o dia que ela realmente tem uma ideia muito boa, que ela consegue transformar num produto que realmente vai resolver algum problema ou atender a expectativa de alguém, né, a necessidade de alguém, vai suprir essa necessidade. E aí a Joana senta em frente ao seu computador, faz um monte de curso, etc e tal, para conseguir colocar isso, tirar isso do papel, né, fazer isso acontecer. Só que o que acontece? A Joana percebe que ela não tem dinheiro, né? Nossa, que novidade, só com a Joana que acontece isso? Óbvio que não, isso é muito comum de acontecer. E aí tem até uma pesquisa aí do Sebrae, do Ministério da Indústria, que diz que das startups que faliram em 2018, 30% dessas empresas que faliram, desculpa, me confundi aqui, das 30% de startups que fecharam suas portas, a maioria delas foi por questões de acesso a capital. Então, aquela dificuldade em obter capital, a dificuldade de ter dinheiro, né, dinheiro próprio, ou de conseguir um empréstimo no banco, ou de conseguir financiamento, investidores, esse é realmente um dos principais problemas que os empreendedores enfrentam. Eu coloquei aqui uma frase também do Dave McClure, que ele diz o seguinte:
Quando as empresas não têm o capital, né, elas acabam se desenvolvendo muito lentamente. Então, o oposto do que a gente espera de uma startup, né? A falta desse investimento no começo ali, nos primeiros anos do negócio, vai comprometer toda a vida dessa empresa. Então, se desde o começo a empresa já depende do seu faturamento, ela dificilmente vai conseguir ganhar escala, ela dificilmente vai conseguir ter sucesso. Então, esse é um problema realmente sério que os empreendedores enfrentam e a gente precisa saber como lidar com esse problema, né? Quais são as formas de poder sair dessa situação, certo? Beleza, então o que eu vou mostrar para vocês aqui nesses nuggets de conhecimento? A ideia é apontar para vocês as principais fontes de financiamento, e aí são várias, né? Vocês viram aí pelos materiais que são várias opções, vocês podem se aprofundar em cada uma delas, e a ideia depois é a gente fazer uma conclusão de, nossa, meu Deus, são todas essas opções, e agora o que eu faço, como eu vou sobreviver, tá? Então, vamos lá. Primeiro, vamos passar por cada uma das principais opções de financiamento. A primeira, como sempre, é o famoso patrocínio, né? Um tio rico que a gente tem, um familiar, um vô, uma avó muito boazinha, que tem dinheiro ali guardado, e sempre é uma opção você tentar conseguir dinheiro com essas pessoas. Então, isso não é que isso não seja um bom começo, isso é possível de ser feito. Porém, quando for feito, quando o empreendedor optar por essa opção, ele tem que entender que isso tem que ser feito de forma mais profissional, né? Então, não é assim, chegar e falar, me empresta aí um dinheirinho, pai, vai me emprestando todo mês e depois a gente vê. Não, não pode funcionar dessa forma. Então, tem que ser feito por um período definido, a taxa de juros, né? Como você vai pagar por esse empréstimo tem que ser pré-determinado. Isso pode dar certo para as empresas que estão ali na fase de ideação, na fase bem inicial, isso pode acontecer, tá? Então, a gente não precisa descartar essa opção. E é interessante a gente ver que essa tentativa de empréstimo aí com seus amigos e familiares pode ser até um primeiro teste de acesso a capital para o empreendedor. Porque você pensa bem, se o seu parente rico, que tem dinheiro, se nem ele acreditar em você, se nem ele quiser investir na sua ideia, será que outras pessoas vão querer? Né? Por que um investidor que nem te conhece vai querer apostar em você? Tá? Então, pode ser também um primeiro teste, tá? Que, né, temos que levar isso em consideração. Outra opção que a gente sempre tem são os bancos, mas os bancos, a gente tem aquela questão de que, normalmente, eles vão solicitar aí um fluxo de caixa ou algum tipo de garantia, receitas, né? Eles querem que a empresa, por exemplo, para eu te dar um determinado valor, para eu como banco te emprestar um determinado valor, eu vou querer ter acesso ao seu histórico de crédito, como que você lida com o banco, se você já tem clientes, se você já tem receita, ou seja, fatores que podem dificultar você conseguir esse empréstimo, tá? Então, normalmente isso funciona mais para empresas em fase um pouco mais avançada, e quando você já tem ali um negócio mais sustentável, um negócio em funcionamento. É claro que você pode hoje, como pessoa física, chegar no banco e conseguir um empréstimo, mas não é o ideal, né? Porque aí você já vai estar misturando ali também pessoa física e pessoa jurídica, tá? Outra opção são os investidores de capital de risco. Eu até deixei aqui também o nome em inglês, que é o Venture Capitals, porque aqui no Brasil a gente usa muito também esse nome, né? Então, os venture capitals, os investidores de capital de risco, eles são empresas públicas ou empresas privadas, só que são empresas que elas esperam uma taxa alta de retorno, né? Então, eles estão muito focados em escalabilidade e eles estão preocupados ali com... a empresa tem que ter boas projeções, né? Então, esse tipo de financiamento normalmente ocorre com empresas já na fase mais avançada, já na fase de crescimento, tá? Não é algo assim tão simples mais. O foco é ser empresas escaláveis, que conseguem demonstrar a escalabilidade, certo? Outra opção que a gente tem são os famosos investidores anjo, né? É um nome tão bonitinho, a gente sempre ouve falar, ai, que anjinhos, que fofos. Não é bem assim, né? Apesar do nome. Qual que é a ideia dos investidores anjos? São pessoas que têm ali um dinheiro, né, um capital ali,
e usam esse dinheiro para investir em empresas que eles acreditam que podem trazer uma rentabilidade. Então, eles fornecem capital para a empresa, mas em troca ou de uma dívida ou de patrimônio, né, dos lucros que a empresa vai obter. A característica dos investidores anjo é que eles são pessoas que costumam participar ativamente da vida da empresa, porque eles querem garantir ali que eles vão ter uma rentabilidade, que eles investiram em algo que não vai dar prejuízo, né? Esses investidores anjo, eles costumam atuar em empresas, tanto na fase de ideação, apesar disso ser um pouco difícil de acontecer, mas pode acontecer, fase de validação, fase avançada e assim por diante. Eu trouxe aqui para vocês algumas redes de investidores anjos, associações, né, aqui do Brasil, que são bem conhecidas, e algumas empresas que estão aí bombando no mercado e que tiveram investimento anjo, tá? Então, isso é algo concreto no Brasil, no exterior, isso acontece e pode realmente ser uma saída para as empresas, tá? O que mais? Outra opção de financiamento, né, opção aí de acesso a financiamento e suporte, capital e tudo mais, são as incubadoras de empresa. Então, as incubadoras, vocês já sabem qual que é o objetivo das incubadoras, né? Basicamente é fornecer um espaço, tecnologia, suporte gerencial, treinamentos, e aí isso vai variar muito de incubadora para incubadora, né? Cada incubadora tem o seu perfil. E aí, as empresas, normalmente, elas procuram incubadoras na fase ali bem inicial mesmo, né? De ideação, de validação. Normalmente, a gente tem muitas incubadoras atreladas a universidades, então são universitários que têm uma primeira ideia de um negócio e usam a incubadora como um lugar para você poder cometer erros, né? E tá ali meio que blindado, tá? Então, as incubadoras também são uma opção. De outro lado, a gente tem as aceleradoras, que as aceleradoras já são voltadas mais para empresas um pouco mais maduras, então em fase de crescimento, validação, e elas investem uma quantia específica. Nossa, passou um carro de som aqui, viu, gente? Liga não. Elas investem uma quantidade mais específica, um valor específico nessas empresas, e elas, em troca disso, elas também pedem eles têm um acordo de uma porcentagem aí pré-determinada de retorno, né? Para as aceleradoras, a diferença com relação às incubadoras, entre outras diferenças, é que elas têm o foco em empresas de crescimento rápido ali. Então, empresas realmente mais assim que demonstram uma possibilidade de um rápido crescimento. Trouxe aqui para vocês alguns exemplos de aceleradoras aqui do Brasil. Aqui eu coloquei as 3 mais conhecidas, que já ganharam vários prêmios, como melhores aceleradoras e tudo mais. Essa Darwin, ela fica em Florianópolis, mas também tem em São Paulo. E alguns exemplos de empresas que são super conhecidas, que estão tendo um super sucesso no mercado e que tiveram um apoio de aceleradoras, tá? Então, para a gente ver que realmente isso também é super plausível e super possível de acontecer, tá? Agora, uma palavrinha que às vezes pode parecer estranha, né? Para quem não está acostumado aí com esse ramo do financiamento e tudo mais, essa história de financiamento, que é o crowdfunding. Essa prática começou a ficar um pouco mais comum, porque a gente começou a ter diversas plataformas de auxílio ao crowdfunding, mas basicamente o que é isso? Esse nome difícil, né? Nada mais é do que você financiar a sua empresa através dos seus clientes. Então, isso pode acontecer como forma de doação. Alguém acredita na sua ideia, a pessoa acredita que você está fazendo algo que é necessário de ser feito e ela doa dinheiro, ou também como forma de compra antecipada de um produto, tá? De um produto ou de um brinde, né? É muito comum isso acontecer. Então, você vai lançar um produto, as pessoas acreditam na sua ideia, acreditam no seu produto, então elas dão o dinheiro para você de forma antecipada e depois, com esse dinheiro, você vai produzir e tudo mais, e depois você vai entregar para elas o produto, tá? Isso pode acontecer em diversas fases da empresa. Empresas em fase bem inicial, ideação, validação, empresas também já em fase mais avançada. Trouxe aqui 2 exemplos de sites, plataformas, né,
que são muito utilizados para fazer essa vaquinha, vamos dizer assim, o crowdfunding, que são o Kickstarter e a Catarse. A Catarse aqui no Brasil, bem famosa. A gente tem várias outras, né? Inclusive, é possível fazer por aquele famoso site, o Vaquinha. Óbvio que não é tão profissional, né? O Catarse é algo bem profissional, mas é possível de ser feito. Tá? Então, para quem nunca viu, para quem não conhece, dá uma olhadinha aí nesses sites, que é bem fácil de vocês entenderem, é algo feito de forma profissional, beleza? A gente tem também o famoso IPO, né? O que é o IPO? Essa sigla diferente aí, em português a gente chama isso de oferta pública inicial, mas na verdade é muito difícil aqui no Brasil você ver alguém falando o OPI, né? Que seria a abreviação, a gente chama de IPO mesmo. E a ideia do IPO é abrir a empresa para o público, né? Então, óbvio que é o tipo de financiamento aí mais ambicioso desses que a gente viu aqui. Tudo tem seu ônus e tem seu bônus, então assim como ele é o mais ambicioso, ele é também o que mais pode gerar dinheiro para a empresa, né? Porque o IPO nada mais é do que você colocar ações à disposição para qualquer pessoa investir na sua empresa. Então você coloca a sua empresa aí no mercado. E é óbvio que por ser algo assim tão, não complexo, mas algo tão importante, né? Não é qualquer empresa que vai conseguir fazer isso. Então, é necessário uma longa jornada aí para que isso aconteça, certo? Empresas muito famosas, empresas grandes que fizeram isso, Facebook. Agora, recentemente, a gente está vendo muito o caso da Pets, né? Que é uma grande empresa de produtos de pet shop e tudo mais, que está fazendo seu IPO, enfim, tem diversas empresas que estão conseguindo fazer isso aí. Beleza? Então, esses são os principais tipos de investimento, tá? Marcela, é muito tipo, meu Deus, nossa, fico perdida, é muita coisa. Então, assim, primeiro de tudo, calma, né? Calma, respira. Por quê, gente? São vários tipos mesmo de investimento, né? E como são vários tipos, o empreendedor ele tem que saber que existe essa gama de tipos, de opções de financiamentos, mas ele tem que entender um pouquinho de cada um para então poder se aprofundar naquele que ele acha que é o mais interessante para ele. Então aqui eu citei muito rapidamente, por exemplo, o empréstimo em bancos, né? A gente sabe como que é complexo você fazer um financiamento, o tanto de documento que você vai ter que mostrar e apresentar e tudo mais. Então, assim, para cada um desses tipos de financiamento, o empreendedor vai ter que se aprofundar ali, né? Não é que é complexo, é impossível? Claro que não, todo mundo faz. Eu digo que é complexo no sentido de conhecer as regrinhas e saber o que fazer, né? Então, eu coloquei aqui para a gente um overview aqui no final de calma, respira, porque a gente tem que entender algumas coisas importantes. Não precisa decorar todos os tipos de financiamento, saber eles de cor, né? Não é esse o intuito. O que a gente tem que entender? Primeira dica. O empreendedor ele precisa entender qual que é o tipo de financiamento que está relacionado com a realidade da empresa que ele tem. Então, como assim realidade da empresa? Em qual fase essa empresa está? Mais do que isso, que tipo de produto essa empresa vai oferecer? Que tipo de necessidade essa empresa vai atender, qual que é o público. Então, por exemplo, não adianta eu pensar em fazer um crowdfunding de uma empresa numa cidade talvez ali muito pequena, muito local, em que as pessoas não têm esse costume, não têm essa cultura de crowdfunding, né? Vai ser algo difícil. Então, talvez você vai ficar patinando muito aí nessa opção. Então, por isso que cada empreendedor tem que entender sua realidade para, assim, conseguir escolher que tipo de financiamento está mais relacionado à sua empresa e vai funcionar para a sua empresa, tá? Outra dica é entender o estágio em que a empresa se encontra. Então, se você está em estágio inicial, nem pense em IPO, quer dizer, pensa, coloca lá como meta futura da vida, mas saiba que, peraí, né? Baby steps, vamos um passo de cada vez, tá? Sempre mirando ali no futuro, mas tendo noção da realidade, né? Então, a gente precisa também encontrar o melhor tipo de financiamento de acordo com o estágio em que a empresa está, tá? E, por último, a última dica, que é a dica de sempre, de tudo. O empreendedor, ele tem que ser curioso, ele tem que pesquisar, ele tem que conhecer as opções, ele tem que ir ali
eu uso muito essa palavra, mas muita gente não vai entender, que ele tem que escarafunchar, sabe? Quem é de Minas, quem é mineiro vai entender. Você tem que ir escarafunchando ali, você tem que ir pesquisando, procurando informações, porque só assim você vai conseguir escolher o melhor financiamento para sua empresa. Então, você tem que fazer benchmarking, você tem que conversar com pessoas da sua área, você tem que entender o que funciona para as empresas que estão no mesmo mercado que você ou no mesmo estágio que você, para você conseguir tomar as decisões corretas aí. Beleza? Então, assim, essas eram as dicas e os nuggets que eu queria trazer para vocês. E eu coloquei aqui, então, só para relembrar de novo, mais uma vez, o nosso calendário, tá? Então, hoje a gente fez o webinar da semana 5. Na semana que vem, mesmo sempre na sexta-feira, semana 6, semana 7 e assim por diante, tá? Então, a gente vai seguir aí nessa sequência boa, tá? Coloquei aqui os nossos contatos e Lê, é contigo. Show de bola, Má. Muito obrigado. Se puder parar aí de compartilhar, que daí a gente já vai fazendo o encerramento. Pessoal, então é basicamente isso. Você vê que foi um webinar super curto, né? Assíncrono. E a ideia é que a gente vai entregando esses conteúdos. Importante é que a gente está compartilhando com vocês, além dos pré-testes e pós-testes também, a gente está compartilhando com vocês o espaço para vocês deixarem dúvidas. E lembre-se sempre, para facilitar o nosso trabalho aqui, deixarem dúvidas específicas. Então, assim, quero entender um pouco mais sobre tal assunto, é uma dúvida muito ampla. Se tiverem alguma dúvida mesmo, e pensem o seguinte, a gente está oferecendo isso daqui para a gente refletir nos nossos alunos. Então, beleza, mas e o IPO refletido ali na minha prática de negócio que está criando sobre isso, isso e isso? Como que eu oriento esse aluno? Eu estou com um aluno aqui que é negócio muito tradicional. Vale a pena falar de IPO para ele agora, orientar IPO para ele agora? Sim ou não? Então, algumas coisas assim mais específicas para a gente poder ajudar vocês nisso. Lembrem que faz parte também desse processo a gente desenvolver vocês, mas também começar já a trabalhar o que a gente pode fazer em sala de aula. Fica aberto, a Ju está aqui, eu não sei se a Ju tem alguma dúvida, a gente vai deixar o espaço aberto também, Ju, para você, se quiser perguntar alguma coisa, se quiser comentar alguma coisa, enfim. É isso. E você que está assistindo, aquele bem, né, apresentador mesmo, você decide, né? Você que está assistindo, em termos de conteúdo, por aqui a gente já está parando já. Agora o restante é mais a discussão aí, caso a Ju tenha alguma dúvida também. Ju, tá aí? Você tem alguma dúvida? Você quer perguntar alguma coisa, algum comentário, alguma coisa que você queira falar? Os filhotes, você está no mudo aí? Teus filhotes aí, Tá no mudo? Pronto. Não, foi ótimo, parabéns, era isso mesmo. Eu passei a tarde dando uma lida aqui, meio corrido a semana, mas parabéns, é isso mesmo. Pode deixar também qualquer dúvida, eu já sei para quem perguntar agora. Show de bola. Show de bola, muito obrigado. Isso aí, Ju. Use e abuse. Então é isso. Mar, muito bom, muito obrigado também. E é isso, encerramos por hoje aqui.